Então, o nosso tema hoje é relações ecológicas. O que a gente tem que pensar sobre esse tema é saber que, na verdade, isso é bem intuitivo. Quando você vê uma espécie ali na natureza, ela não está isolada, né? Ela vai ter relações tanto com outros animais da mesma espécie. Vamos parar para pensar nas hienas. Ela tem um grupo de hienas que estão ali juntas, elas vão formar grupos para conseguir caçar, né? Ou para conseguir afugentar leões para roubar, né, essa sua caça. E vão se estabelecer com outras espécies, como eu já falei, o leão que ela vai disputar a carcaça, né? Os leões caçam e as hienas depois vão lá e tentam afugentar os leões para conseguir os espólios aí, né? Conseguir esse animalzinho que foi caçado. Um próprio animal que é predado é uma outra espécie. Os decompositores, que quando esse material ali restar, vão agir quebrando as suas partículas para devolver esses nutrientes para os ciclos da natureza. Então, a gente tem relações ecológicas, são as relações tanto estabelecidas dentro de uma mesma espécie, quanto entre seres de espécies diferentes. A gente vai ter um subgrupo dentro dessas relações ecológicas, né? Quando elas são realizadas dentro da mesma espécie, a gente chama aqui de relações intraespecíficas, ou seja, que estão estabelecidas entre seres da mesma espécie. Elas podem ser harmônicas. A gente vai entender, e aí você pode criar uma colinha mental, dizendo que relação harmônica é aquela que ninguém perde, tá? Então, é uma relação que não vai ter ninguém que vai sair prejudicado. O exemplo que está aí na tela para vocês é o das abelhas. As abelhas vivem em colmeias e tem diferentes tipos de abelhas. Se a gente dá uma olhadinha aqui do lado, vocês vão ver abelhinhas do tipo a rainha tem um formato de corpo diferente, essa parte que a gente está enxergando aqui é um abdômen grande, porque basicamente a rainha é mãe de toda a colmeia, ela vai ser uma fabriquinha de ovos, bota ovos a vida inteira. A operária, que faz os serviços como cuidar da colmeia, cuidar dos novos indivíduos que nascem, buscar néctar, construir, reparar a colmeia, tá? E o zangão, que tem uma função reprodutiva, né, de garantir aí a diversidade de genes da sua espécie, né? Lembrando que uma rainha vai se acasalar uma só vez na sua vida inteira. Então, o zangão macho da espécie, seu papel é exclusivamente ligado à reprodução. Um desses exemplos de relações intraespecíficas é a colônia. Então, quando vocês forem ver aqui, sempre nos slides, vai ter esse mais, às vezes menos mais. Eu estou pintando aqui, destacando, talvez não com a melhor cor, mas a gente tem aí essa característica, tá? Mais está querendo dizer aqui que todos os envolvidos vão ganhar nas relações, tá? Então, imagina só, na colônia, então, todos os envolvidos ganham alguma coisa. Na imagem para vocês têm diversos corais. Corais são agrupamentos de seres vivos que a gente chama de quinidários. Quinidário é um parente da água-viva. Na verdade, a água-viva é um quinidário, né? Deixa eu me corrigir aqui. E, nesse caso, são quinidários microscópicos. O corpinho dele é mole. Para ele poder se proteger, ele cria uma casca de calcário em volta, um apartamentinho, tá? Então, cada vez que um quinidário novo nasce, ele constrói ao longo da sua vida um apartamentinho de calcário em volta do seu corpo para se proteger. E cada vez que essa colônia vai ganhando novos quinidários, eles vão formando novos apartamentinhos em cima dos outros. Quando o quinidário morre, esse apartamentinho fica vazio, né? E aí, com o passar do tempo, a colônia não para de crescer, novos quinidários vão nascendo, e essa estrutura calcária que resta, que vai sendo formada, parte ocupada por seres vivos, parte que foi deixada por quinidários que já morreram, forma essa estrutura de calcário que a gente chama de coral. E aí a gente tem relações nesses grupos que são de relações em que todos ganham. A gente vai se aprofundar nisso, tá? Então, dentro das relações ecológicas, a gente deu 2 exemplos. A colmeia de abelhas um exemplo de sociedade, tá? A sociedade é um exemplo desses agrupamentos do tipo mais, ou seja, um agrupamento em que todos os envolvidos ganham algo. Então, a gente tem aqui mais, né? Então, todo mundo que está envolvido vai ganhar alguma coisa.
diferença entre colônia. Se você perceber que também tem o mais, você vai falar assim, mas professora, são duas relações ecológicas em que todo mundo está ganhando, são as duas intraespecíficas, as duas com seres da mesma espécie, qual que é a diferença? Porque tem duas, então, né? Aí a gente tem que focar numa ideia principal aqui, ó. Na sociedade, todos os indivíduos que fazem parte daquele agrupamento, eles podem viver de forma isolada, tá? Então, uma abelha não faz parte do seu corpo, não é fisicamente ligada às outras abelhas. Então, essa ideia aqui, ó, é bem legal para a gente gravar. Ó. Tem plena capacidade de vida isolada. Essa é uma ideia principal que vai separar o que é uma sociedade. E a gente tem diversos exemplos. Os insetos, muitos eles vivem em sociedade, como os cupins, as abelhas, as formigas, tá? E a colônia? A colônia é um agrupamento que ele é muito íntimo. Os indivíduos estão fisicamente ligados, tá? Aqui do lado vocês têm esse exemplo aqui. Isso aqui é uma caravela portuguesa que parece pra gente que é um indivíduo só, mas na verdade você tem um conjunto de indivíduos da mesma espécie em que cada um tem diferenças de corpinho, tá? Diferenças morfológicas, em que cada um vai estabelecer, vai fazer sua função dentro dessa colônia. Não dá para um quinidário que está dentro dessa colônia sair e criar uma vida livre, tá? No coral a mesma coisa que a gente viu no slide anterior. Não tem como um quinidário falar, cansei dessa colônia, eu vou mudar desse lugar, não gostei mais dos meus vizinhos, brigou com todo mundo na quarentena. Não dá certo, tá? Ele precisa viver dentro dessa colônia. A vida isolada não é possível. Então, isso é uma chave de ideia para a gente não confundir as duas, olha. Profundo grau de interdependência. Vocês vão me desculpar aí os riscos tortos, tá? Mas dá para notar que é isso que eu quero destacar, tá? Então, eles são muito dependentes e não é possível, então, ó, sendo-lhes impossível a vida quando isolados dos conjuntos. Então, aqui na colônia, o casamento é para sempre, não dá para viver fora do agrupamento, tá? Até porque nas colônias a gente chega a ter, às vezes, uma diferença de corpinho mesmo. O corpo deles foi adaptado ao longo da evolução para desenvolver diferentes funções. Então, aqui na caravela portuguesa, a gente vai ter alguns quinidários que são especializados em reprodução. Eles vão ser capazes de conseguir alimento, tá? Porque nessa divisão de trabalhos, isso aconteceu há tantos anos, por tantos milhares de anos, que cada um já foi moldado de uma forma diferente. Então, aqui a separação não vai ser mais possível. Aqui nesse slide a gente já muda um pouquinho, tá? A gente tenta falando de relações dentro da mesma espécie, só que nesse caso a gente vai ter alguém perdendo, beleza? Primeira relação, canibalismo, vocês estão vendo aqui mais e menos? Esse mais quer dizer que alguém ganha e alguém perde, alguém se dá mal. Canibal é um indivíduo que mata outro da mesma espécie, certo? E aí a gente tem vários exemplos, tá, gente? A aranha que tá aqui, simpática, ela é extremamente antissocial. Então, você imagina que uma aranha fêmea, ela é muito maior do que o macho, tá? E o macho, ele tem esses primeiros pezinhos aqui, esse par de patinhas, a gente chama de pé de palpo, ela tem uma função reprodutiva, tá? Vocês vão entender agora. Tá vendo essa linda aranha aqui, fêmea? Ela, se pegar esse macho, ela vai devorar ele, tá? Coitado do macho. Então, o que ele faz para poder se reproduzir com a fêmea? Ele coloca um presente aqui na teia, tá? Um bichinho vivo, vai ficar se mexendo, a fêmea vai lá e fala, opa, tem comida aqui. Então, ele dá um presente para a fêmea. Enquanto a fêmea tá lá distraída se alimentando, ele vem aqui, ó, na surdina e insere esse pé de palpo, essa patinha que está destacada aqui, no poro genital da fêmea, tá? Na abertura genital da fêmea, para que ela seja fertilizada. Essa fêmea vai ficar gravidinha, vai botar um bando de ovos, tá? Se vocês já prestaram atenção com uma teia de aranha com ovos, você vê que ela forma, assim, é uma centena ali, pelo menos, de ovos. E depois, o que esse macho faz? Ele corre por sua vida, pernas para que te quero, tá? Porque se essa fêmea pegar o macho, ela vai se alimentar dele, ele vai virar a sobremesa. Aí você fala, caramba, professora, mas a fêmea devora o macho assim, gente, coitado do macho, tá? E ela é bem maior que ele, então ele vai perder,
tem que correr mesmo para sobreviver. Isso é um exemplo de canibalismo. Outro, que também eu vou usar aranha, tá? Mas não faltam exemplos na natureza, vocês vão ver nos slides na tela outros exemplos. Quando as aranhas saem dos ovinhos, elas também têm que fugir da mãe, tá? Porque se a mãe pegar uma ali perdidinha, ela vai devorar esse filhote. Até para evitar que todas essas aranhas fiquem ali naquela região e vão brigar com ela, vão disputar com ela alimento, tá? Pois é. A gente tem aí outros exemplos e alguns de vocês já até, às vezes a pessoa tem beta em casa, que a gente tem peixes. O beta é um peixe extremamente antissocial também. A gente não pode pôr um outro beta ali no aquário porque a mãe come os filhotinhos, a fêmea vai devorar o macho, enfim. A gente tem que deixar cada um no seu espaço. Tanto é que quando os filhotinhos da peixe beta eles vão nascendo, a gente tem que ficar muito atento para tirar a mãe da água, né? Porque senão ela vai predar os seus filhotes. O canibalismo da mãe predar os filhotes, isso é muito comum, tá? A gente tem até cachorro, gato, às vezes faz isso. Nasce um filhote mais fraquinho, doentinho, a mãe vai predar esse seu filhote. Competição, a gente está pensando aí em dois indivíduos da mesma espécie disputando por algum recurso do meio ambiente, tá? Aqui você vê que é uma relação menos-menos, isso quer dizer que todos os envolvidos vão perder, vão ter algum prejuízo, e a gente tem a imagem aqui dos ursos. Vamos pensar que esses dois ursos são machos e estão disputando uma fêmea, tá? Aí você vai falar assim, professora, mas um deles vai conseguir namorar lá com a fêmea, vai conseguir cruzar com ela, vai ter ursinhos, passou seu gene adiante, né? Vai ser papai dos ursinhos dela. Então, ele ganhou. Gente, a gente tem que pensar na competição, que no meio da natureza, para brigar, para disputar por essa fêmea, os dois ursos vão gastar energia. E energia na natureza é uma coisa difícil de conseguir, obter alimento é difícil. Então, quando esses dois ursos disputam, essa perda de energia gera prejuízo para os dois. Além disso, eles vão vão morder um ao outro, vão ter escoriações, arranhões. Essas feridas podem abrir portas aí para doenças que podem levar esses indivíduos à morte. Então, todo mundo que disputa algo na natureza tem uma perda, tá? Então, competição, ela pode se estabelecer dentro da mesma espécie, e aí, para competição por área de ninho, competição, nesse exemplo que a gente falou, né, para disputar fêmea, para disputar alimento, beleza? Então, passemos aí para o próximo, em que a gente entra para as relações ecológicas harmônicas, tá? Então, a gente falou de duas relações intraespecíficas harmônicas, colônia e sociedade. Nós falamos de duas relações intraespecíficas desarmônicas, em que alguém perde, nesse caso, o canibalismo e a competição. Aqui a gente tem uma relação ecológica não mais intraespecífica, mas interespecífica, entre duas espécies diferentes. Então, a partir desse momento, a gente vai falar de relações que se estabelecem entre espécies diferentes. Essas relações podem ser harmônicas, lembrando que a harmônica é aquela relação em que ninguém perde. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é mutualismo. Em alguns livros você pode encontrar isso como simbiose, nos livros mais antigos, tá? Mutualismo é uma relação em que os dois indivíduos envolvidos, eles ganham alguma coisa, tá? Vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma vaca simpática aqui. A vaca, ao se alimentar do capim, ela absorve um açúcar, que é chamado de celulose. A celulose do capim tem muita energia. Agora, a vaca não consegue quebrar essa celulose no seu sistema digestório. O que ela faz, então? Ela estabeleceu, há milhares de anos, uma parceria com grupos de protozoários que vão lá e quebram essa celulose, fazendo com que a vaca consiga digerir e absorver essa energia desse açúcar, que é a celulose. Sem esse protozoário, a vaca comeria capim, ele ia ser inteiro nas fezes, ela não ia conseguir aproveitar nenhuma energia desse alimento, tá? Então, o protozoário, o que ele ganha com isso? Você falou, a vaca, não entendi, professora, mas e o protozoário? O protozoário está protegido dentro do intestino dessa vaca, está conseguindo proteção, está conseguindo alimento, né?
e a vaca está conseguindo aproveitar um nutriente que sem esse protozoário ela não conseguiria aproveitar. Um outro exemplo que a gente tem aqui do lado, a gente tem aqui em cima, né, uma cor meio verdinha, clarinha, né, vocês veem aqui uma casca de uma árvore, e aqui a gente tem um líquen esverdeado e aqui a gente tem um líquen mais avermelhado. Os líquens, que estão nas cascas de árvores, mais comumente, né, elas são associações entre fungos e algas. Dependendo do grupo dessas algas, a gente tem cores diferentes para esse líquen. Então, o líquen é uma associação do tipo mutualista, em que a alga vai fazer fotossíntese. Nessa fotossíntese, ela produz alimento para a associação, então ela beneficia o fungo, dando alimento, a glicose, e o fungo consegue água. Então, os dois juntos, nessa parceria, conseguem fornecer um alimento e outro água. Então, juntos, eles são mais fortes, né? E essa associação deu tanto certo, né? Ela está formada aí na natureza há tantos anos que a vida isoladamente não é possível. Aqui embaixo a gente vai ter um outro grupo, né? Também de relação harmônica, ninguém perde, mais. E aí a gente tem aquela pergunta que pode surgir na sua cabeça agora. Mas professora, qual que é a diferença entre protocooperação e mutualismo? A gente vai entender isso agora. No mutualismo, o casamento também é para sempre, tá, gente? As espécies não conseguem viver isoladamente. Se a associação é rompida, os dois vão morrer. Na protocooperação, os dois podem se associar temporariamente para conseguir melhor benefício. Mas, se os dois se separarem, eles vão viver mesmo assim, tá? Vão continuar sobrevivendo. Não tão bem, né? Na associação eles são mais felizes, dá mais certo, eles têm maior chance de sobrevivência. Separados, essa vantagem desaparece, mas tem como sobreviver. Então, qual que é a diferença? Aqui a gente tem um bom exemplo, isso aqui é um caranguejo que a gente chama de ermitão, e o ermitão ele se associa com as anêmonas, tá? A anêmona também é um quinidário, né? A gente já falou dos quinidários quando a gente falou da caravela portuguesa, quando a gente falou do curau, ele é um parente da água-viva, e essas partes aqui deles, esses tentáculos, têm células urticantes, que quando a gente encosta nela, queima. O que acontece então com esse simpático caranguejo? Ele percebeu que um predador não vai chegar perto dele se ele tiver um reforço aí dessa anêmona, porque o predador já conhece esse quinidário como uma coisa que queima. Se ele não conhece, ele vai tentar ali dar uma bicadinha, vai se queimar, vai aprender a lição para sempre. Então, o que ele faz? Né, ele usa uma arma biológica. Ele fala, olha, já tenho minha couraça para me proteger, mas se eu colocar uma anêmona em cima dela, aí nenhum predador vai querer brigar comigo. Que então, aí você vai falar, beleza, entendi, professora, esse caranguejo ganha uma proteção. E o que acontece com essa anêmona? O que ela ganha nisso? Tá? Essa anêmona, ela vai ganhar uma carona. As anêmonas têm macho e têm fêmea, e elas são indivíduos sésseis, ou seja, elas não saem do lugar. Uma vez que ela se estabeleceu numa rocha e atingiu a vida adulta, ela não vai mais se locomover. Agora, se uma anêmona macho deu azar de se estabelecer lá onde só tinha anêmona macho perto, ou que tinha uma ou outra fêmea, ele não vai conseguir tão facilmente se reproduzir. Agora, se ele conseguir uma caroninha, ele aumenta a chance de se reproduzir com fêmeas diferentes. Isso aumenta a diversidade genética da espécie. E isso é bom para a espécie em geral e é bom para o indivíduo. Então, o que a anêmona ganha? Aumentar o seu sucesso reprodutivo, a chance de ter filhotinhos, ok? Muito bem, a gente tem aqui então relações ecológicas ainda harmônicas, aquelas que ninguém perde. Aí você vê uma diferença aqui, eu coloco mais e um zero. Esse mais vai ser um indivíduo que ganha na relação e esse zero vai ser um indivíduo que a gente chama de indiferente. Ele nem ganha, nem perde nessa associação, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, inquilinismo. E aqui é legal para você tentar lembrar essa palavrinha, lembrar que inquilino, por exemplo, se eu alugo uma casa, vou morar nela, eu sou um inquilino de alguém. Então, o inquilinismo, ele é uma associação que ajuda em moradia, abrigo, tá? Isso vai ajudar a gente depois a não confundir com mensalismo. Então, no inquilinismo, um ser que é esse inquilino vai se beneficiar conseguindo moradia, conseguindo proteção no corpinho do outro indivíduo, tá? No caso aqui, a gente tem essa árvore, tá cheia de bromélias, tá?
essas bromélias que a gente consegue ver aqui, elas não roubam nutrientes dessa árvore. Então, elas não estão prejudicando essa árvore. Mas quando eles se desenvolvem aqui no caule de uma árvore, a gente tem que imaginar que as bromélias são nativas dessas florestas, como a floresta atlântica, por exemplo, né? Ela consegue ter um lugar ao sol. Imagina se essa bromélia estivesse no chão da floresta, tá? Cheio de árvores em volta dela. Pouca luz ia conseguir chegar ali no chão da floresta, tá? Por causa do sombreamento dos galhos mais altos das árvores. Agora, quando ela está no caule de uma árvore mais alta, ela consegue ali um espacinho, tá mais... conseguir ali, literalmente, né, seu espaço de luz. Ela vai conseguir a luz para ela fazer fotossíntese. E, ao mesmo tempo, ela está mais distante do solo, onde pode chegar ali um animalzinho, um herbívoro, para predar essas folhinhas dela. Então, ela consegue proteção e espaço de luz. E essa árvore em que ela está crescendo, né? Ela não perde nada, mas também não ganha nada. Então, ela é um ser indiferente. Indiferente nem ganha nem perde na relação. Então, aqui a bromélia seria beneficiada, seria esse maisinho da relação. E a árvore seria o ser indiferente, que nem ganha nem perde, o zero. A gente tem um outro exemplo aqui, isso aqui é um peixinho, ele chama, em popular, o nome é peixe-agulha. Isso aqui é um pepino do mar, tá? Ele parece um pepino mesmo, tá, gente? Fininho, compridinho, aquele pepino que a mãe compra na feira, enfim. O corpo do pepino, ele tem um canalzinho interno, em que esse peixe utiliza esse canal para se esconder. Então, o peixe-agulha não vai prejudicar o pepino do mar, mas ele busca abrigo dentro do corpo desse animal. Então, ele é um nosso inquilino, tá, da relação. E o pepino nem ganha nem perde, é o ser zero, indiferente da relação. O peixe-agulha ganha abrigo, tá, e proteção. No comensalismo, a gente tem também uma relação em que um indivíduo vai ganhar e o outro vai ser indiferente, nem ganha nem perde. Então, uma relação também mais e zero. Só que ao contrário do inquilinismo, né, ou melhor, diferente do inquilinismo, essa associação não vai ser por moradia. Ela vai ser, para às vezes, conseguir ajuda para se locomover melhor. A gente tem, por exemplo, alguns tipos de sanguessuga que pegam caronas nas costas de rãs, né, de pererecas, para conseguir se locomover. Uma sanguessuga não consegue se locomover de uma poça de água para outra. Uma rã consegue, tá? Então, ele pode pegar uma carona. O exemplo que a gente vai dar aqui é um exemplo meio clássico de livro, e que é o do tubarão. E esse peixinho que está aqui embaixo, às vezes os alunos falam, professor, isso aqui é um filhotinho dele? Não, gente, isso aqui é uma outra espécie de peixe, que a gente pode chamar de rêmora, de peixe-piloto, né, porque o nome popular muda muito. Mas essa rêmora, o que ela faz? Ela tem uma ventosa na cabeça, ela gruda aqui na barriguinha do tubarão. E ele vai acompanhando o nado do tubarão. E olha só que esperta, ela consegue aqui basicamente um Uber Eats, né? Porque ela consegue uma carona, né? O tubarão vai nadando, ela vai embaixo ali, né? Pegando uma caroninha. Quando o tubarão vai se alimentar, esses pedacinhos de carne que sobram ali, né? Porque imagina que o tubarão é que nem cachorro, né? Ele não tem bracinho para pegar um garfo e faca, cortar ali a carne, né? Ou pegar a sua presa, segurar e comer. Ele pega com a mandíbula e sacode essa carne. Esses pedacinhos, essa carne que vai se quebrando, vai se desprendendo, a rêmora vai lá e vai comendo, né? Então, ela conseguiu ajuda de transporte, pegou uma carona e conseguiu ainda que o tubarão caçasse por ela não gasta energia procurando caça. Tá? Além disso, você imagina que ninguém vai conseguir predar essa rêmora, esse peixe piloto escondido ali com um tremendo de um guarda-costas, que é um tubarão, beleza? Então, a relação aí é comensalismo, tá? Então, nesse caso, basicamente se dá para facilitar conseguir alimento. Esse termo que aparece aqui, né, a comensal é beneficiada, então esse ser aqui, no caso, a rêmora é chamada de comensal. O não comensal é aquele que é o indiferente, nesse caso, o zero, né, que é o tubarão. Seguindo aqui para o próximo slide. Nós temos aí algumas relações que vão ser desarmônicas. Então, aqui a gente vai falar ainda de relações entre espécies diferentes, mas ao contrário das anteriores, alguém vai perder, tá bom? Nessa relação. Então, vamos aqui, relações ecológicas desarmônicas.
alguém perde, esse ser que vai ter um prejuízo a gente representa por menos e alguém vai estar ganhando, tá? Parasitismo é uma relação em que um ser, eu tenho uma Aedes aegypti, né, fêmea, está sugando o sangue de um ser humano nesse caso. Você concorda que ao sugar o sangue de ser humano ela causa um prejuízo, tá? Então, ela é um parasita, ela está causando um prejuízo para o seu hospedeiro. E esse hospedeiro, ele está perdendo, no caso, sangue, né? E além disso, a gente sabe que esse Aedes aegypti é um vetor, ele pode contaminar esse hospedeiro com vírus diferentes, como zika, chikungunya, a dengue, tá? Então, ninguém duvida que o hospedeiro é prejudicado. Mas o parasita, ele não tem a intenção de matar seu hospedeiro, tá? Ele pode até acidentalmente chegar a matar o hospedeiro, mas quanto mais ele for evolutivamente adaptado nessa relação com o seu hospedeiro, mais a gente vai ver que cai a taxa de mortalidade, menor é o risco desse hospedeiro morrer, porque para ele não é benefício matar esse hospedeiro, tá? Ele vai precisar de que ele continue vivo para continuar, por exemplo, tirar o sangue. Outro exemplo de parasita, a gente tem piolhos, né, que sugam sangue, carrapato, pulga, também sugando sangue, tá? Bactérias que causam alguma doença, digamos que uma bactéria que atinge o pulmão vai se alimentar das células do seu hospedeiro, é parte de um ser vivo, também está causando prejuízo, são exemplos de parasitismo. Lombriga, que se instala dentro do intestino do seu hospedeiro para roubar alimento, nutrientes, é um outro exemplo de parasitismo. Predatismo é uma relação em que o predador vai matar a sua presa para se alimentar dela, tá? Por exemplo, a gente tem aí uma onça pintada, até essa é uma foto da região ali do Pantanal, e ela tá ali predando um jacaré, tá? Então, assim, para ela se alimentar desse jacaré, ela vai matar esse jacaré, beleza? Então, ela, no caso, é um predador. O jacaré, nesse caso, é uma presa. Quando o jacaré estiver ali se alimentando na lagoa, no riozinho de peixes, o jacaré vai ser o predador e os peixes vão ser a presa, tá? Gente, nós somos predadores quando a gente tá comendo aquele frango assado da padaria, tá? Você não matou o frango, mas ele foi morto para servir de alimento para você. Então, nós somos o predador dessa relação. E digamos que alguém se alimente de sementes. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas dentro de cada semente a gente tem um bebê plantinho, um embrião de uma planta. Quando você se alimenta de uma semente, você está predando aquele embrião de planta, tá? Ele não vai morrer, né? Então também um exemplo que a gente pode classificar como predatismo. Uma curiosidade, que às vezes os alunos acham estranho quando a gente trabalha com alguns exercícios, mas voltando aqui no parasitismo, é que um bebê dentro do útero da mãe tem uma relação que a gente chama também de parasitismo, tá? Não fiquem traumatizados, é um parasita que a mamãe ama, mesmo assim, tá? Mas por que ele é considerado uma relação do tipo parasitismo? Porque esse bebê, ele está ali sugando nutrientes que essa mãe absorveu pela sua alimentação. Então, ele tá retirando nutrientes desse organismo da mãe para poder crescer, né, se desenvolver. Então, o bebê no útero materno é um outro exemplo de parasitismo, beleza? Vamos seguindo, relações ecológicas desarmônicas, ainda interespecíficas. A gente está falando de uma relação que alguém vai perder alguma coisa, tá? Alguém vai ser prejudicado, esse menos, mas aqui surge de novo zero, um ser indiferente. Ou seja, alguém perde e o outro nem perde nem ganha, tá? Então, um exemplo é mensalismo, outro nome que você pode encontrar na literatura é antibiose. E esse nome tem uma origem bem legal, tá? A gente tem aqui uma placa de Petri, isso aqui, tá? Isso aqui são bactérias, milhares de bactérias crescendo. Isso aqui é um fungo do tipo Penicillium. Esse Penicillium foi descoberto, né, por um cientista assim bem bacana chamado Fleming, Alexander Fleming, que ao observar algumas culturas de bactérias, percebeu que algumas acidentalmente tinham sido fungaram, tá? Um fungo foi lá se estabeleceu. E ele percebeu que onde tinha um fungo formava esse halo, tá vendo? Essa região mais clarinha, onde não tinha bactéria. Porque esse penicínio acabava, ele produz uma substância que mata a bactéria. Mas o penicínio não faz isso de propósito, porque ele tem um ganho em matar essa bactéria.
tá? É uma relação que acaba se estabelecendo ali, em que o penicílio não ganha nem perde nada, tá? Ele é indiferente a esse zero da relação, mas que a bactéria está perdendo, tá? E essa substância, com o passar do tempo, a gente aprendeu a extrair para fazer um antibiótico que é a penicilina, tá? Então, dessa pesquisa, dessa descoberta acidental, né, entre aspas, do Alexander Fleming, a gente teve a invenção dos primeiros antibióticos. Por isso, ela tem essa relação ao mensalismo, também pode ter esse nome de antibiose. Então, o que a gente pode resumir dessa relação? É uma relação em que uma espécie vai impedir o crescimento de outra espécie, mas sem ser beneficiada por isso, tá? Então, é uma relação do tipo 0 menos. Tá? A gente tem outros exemplos. Para esse vídeo não ficar muito comprido, a gente vai passar para a competição. Se vocês tiverem algumas dúvidas ou quiserem outros exemplos, vocês colocam, né? Postam as questões e a gente vai auxiliando vocês. Na competição, que é a nossa próxima relação, a gente não tem ninguém que ganhe. É uma relação do tipo menos, menos. Lembra que a gente já tinha falado dos ursos, que era uma relação entre indivíduos da mesma espécie? Aqui, essa competição, ela vai se estabelecer entre espécies diferentes. Então, lá nos ursos, a gente tinha uma competição intraespecífica, de seres da mesma espécie. Aqui, a gente tem uma relação de competição interespecífica, entre espécies diferentes. E aí o nosso exemplo, a gente tem aqui as várias hieninhas, né? E aqui uma leoa. Então as leoas caçaram esse gnu, né? Esse animal que tá aqui morto, com esse chifrinho se chama gnu. E aí vieram depois as hienas e pegaram aí esse restinho dessa carcaça. Só que o que fazem as hienas? Elas formam grupos maiores do que os grupos de leões e tem literalmente assustar as leoas para poder roubar essa caça. Então, as leoas têm o trabalho, o gasto de energia caçando, depois chegam ali as hienas e falam assim, vamos lá, né, roubar essa caça, beleza, para economizar essa energia de caçar. Você concorda que se não tivesse as hienas, a leoa ia gastar energia, mas ia conseguir comer muito mais para repor essa energia? Isso faz com que a leoa tenha uma perda. Mas você fala assim, a hiena, professora, tá aí roubando a carne delas, é toda espertona, malandrona. Ela tá perdendo alguma coisa? Tá. Imagina você topar uma briga com um grupo de leoas, gente. Isso aí a chance disso dar errado é muito grande. Tá? Isso gera tanto um gasto de energia, como pode gerar até a morte de algum indivíduo dentro desse grupo. Então, é uma relação em que os dois lados perdem um pouquinho, tá bom? Então, menos, menos. Essa chave aqui, ela ajuda muita gente a fazer a se organizar o pensamento na hora de fazer um exercício. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, aqui tem todas as relações, quem ganha, quem perde, o nome das relações que a gente viu, se ela é harmônica, desarmônica, se é entre espécies diferentes ou dentro da mesma espécie. Vou dar um exemplo. Tubarão branco. Né? Dentro do tubarão branco, da mãe quando ela fica gravidinha, ela tem mais de um filhotinho ali dentro, né? E o que acontece? Mas só vai nascer um tubarão branco. O que aconteceu com os filhotinhos? Digamos que uma mãe tubarão seja grávida de 3 filhotinhos. Dentro do útero, aquele tubarão mais forte entre eles, mais bravo, mais bandidão, vai predar os irmãos. Que tipo de relação ecológica é essa? Vamos parar para pensar na situação. É uma relação ecológica, né? Ela está se dando entre a mesma espécie. Então, ela é intraespecífica. Tem alguém perdendo? Tem. Aqueles filhotinhos que foram predados, perderam, tá? Então, ela é desarmônica. Aí a gente tem duas opções. Competição ou canibalismo. Se tem um indivíduo comendo outro da mesma espécie, é canibalismo. Cheguei aqui, né? Descobri com essa relação ecológica. Vou dar um outro exemplo. Uma coruja vai, caça e se alimenta de um rato. Qual relação ecológica é essa? Vamos voltar aqui para minha chave. É uma relação ecológica entre espécies diferentes. Então, ela é interespecífica. Você concorda que a coruja ganhou, mas o coitado do rato perdeu sua vida, logo ele perdeu? Uma relação do tipo mais menos? Se alguém perdeu, gente, a gente já vem aqui, ó. Não é harmônica, tem que ser desarmônica. E aí a gente para pensar, uma relação em que um ganhou e o outro perdeu, uma relação do tipo mais menos, a gente tem essas duas possibilidades. Aí basta a gente pensar, poxa, se um morreu, né, para servir de alimento, a gente descobre que essa relação é do tipo predatismo, tá? Então essa chave,
ela fica com uma dica, um auxílio para vocês conseguirem organizar o pensamento, tá? Na hora de fazer atividades sobre esse tema, tá? Grande abraço, dúvidas postem no grupo. Muito obrigada. Até mais.